continuidade, então, às nossas atividades. Vamos ver agora ampliação e redução de figuras. Apostila volume 1, vai da página 39 à página 44. Essas técnicas nos permitem obter figuras semelhantes, desde que apresentem ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Aprendemos duas técnicas para produzir figuras semelhantes. Bom, a primeira técnica é a malha quadriculada. Então, aumentando o tamanho dos quadradinhos da malha, produzimos uma figura ampliada semelhante à original. E reduzindo, se eu reduzir o tamanho dos quadradinhos da malha, obtemos uma figura reduzida semelhante à figura original. Podemos também usar quadradinhos do mesmo tamanho e aumentar ou reduzir o número de quadradinhos de cada lado da figura. Bom, então no exemplo aqui, pessoal, foi o que eu fiz. Olha, o que aconteceu aqui? Nós temos a figura 1 para a figura 2. Nós estamos fazendo o quê? Uma ampliação. Então, vamos pensar. Vamos pegar aqui o lado BC. O lado BC, na figura 1, ele tem 1, 2, 3, 4 unidades. Então, BC, o segmento BC da figura 1, 4 unidades. O segmento B'C' da figura 2 vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. O que houve então? Da figura 1 para a figura 2, houve uma ampliação. BC, 4 vezes 2, 8. Então, aqui o fator, de aumento foi de 2 quadradinhos multiplicado por 2. 4 quadradinhos vezes 2, 8 quadradinhos. Bom, o tamanho do quadradinho, a malha quadriculada, está do mesmo tamanho, não houve mudança, mas a gente poderia, para fazer ampliação, eu poderia usar uma malha quadriculada quando eu for fazer a segunda figura, quando eu for desenhar a segunda figura, usar uma malha maior, tá? No segundo exemplo aqui, nós fizemos um exemplo de redução. O que aconteceu então? Tem um barquinho, figura 1, e o mesmo barquinho, figura 2, reduzido. Olha, esse segmento AB, esse lado do barquinho aqui, esse segmento mede 9, ou seja, ele tem 9 quadradinhos, 9 unidades de medida. Para o segmento A'B', eu vou ter apenas 3 unidades de medida. Olha, então, houve uma redução, o que acontece? 9 dividido por 3 é 3. Então, nós temos, ao ampliar, nós fazemos uma multiplicação, e ao reduzir, a gente faz uma divisão. Continuando a nossa aula de ampliação e redução, nós vamos falar sobre homotetia. Eu organizei um textinho um pouquinho mais ampliado, porque está bem resumidinho aí na apostila de vocês. A homotetia é um tipo de transformação geométrica que ficou em segundo plano, quando o assunto era semelhança de figuras. Todavia, ela é uma forte aliada para ampliação ou redução de figuras geométricas. Em geral, quando se aplica a homotetia em algum desenho, as características principais, como a forma e os ângulos, são preservados, mas o tamanho da figura sofre alterações. Então, aqui está a nossa regrinha de semelhança. Nós falamos que para que uma figura seja semelhante, ela tem que ter ângulos internos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Essa relação pode ser explicada através da derivação da palavra homotetia. A palavra homotetia, ela é uma palavra grega em que homós significa igual e tetós colocado. Isto é, as figuras homotéticas são colocadas a uma distância igual a algo. A uma distância igual a algo, o que seria esse algo? Seria um ponto para nós aqui. Nós já vamos ver rapidinho. Máquinas copiadoras
que fazem ampliações ou reduções geralmente usam a homotetia. Então, quando eu vou a um xerox tirar um xerox ampliado ou reduzido, essa máquina tem essa tecnologia da homotetia. Veja agora uma relação de homotetia para ampliar um hexágono. Então, partindo do centro A ou do ponto A, há homotetia de razão 3. Então, pois o comprimento do segmento AB' é o triplo do segmento AB. Então, vou levantar um pouquinho aqui. Ó, segmento AB, segmento AB'. Então, o que nós falamos aqui? Que partindo do centro A, o que houve aqui? Partindo do centro A até o ponto B e partindo de A até B'. Então, partindo de A ao de razão 3, ou seja, o comprimento de AB' é o triplo de AB. É possível perceber que a razão se preserva em relação a todos, olha, partindo, então o que acontece? Vértice B, B', olha, presta atenção, todos os ângulos correspondentes serão congruentes e os lados vão ser proporcionais. Houve uma ampliação. Então, desse hexágono para esse, ou seja, da figura 1 para a figura 2, nós tivemos uma ampliação por homotetia. Então, prestem atenção. É possível que vocês percebam que se eu uso uma razão de semelhança, eu vou ter preservar sempre os ângulos, tá? E os lados, apesar de que a figura aumentou, mas os lados serão proporcionais. Então, vamos lá. Olha, apesar do hexágono não ter sofrido alterações em seu formato inicial, o formato inicial é o mesmo. A medida dos lados aumentou 3 vezes, mas seus ângulos internos permanecem inalterados. Por isso que eu uso a homotetia para o trabalho com figuras semelhantes. Então, o que nós vamos verificar aqui? Voltando. Então, olha, o segmento AB, a medida dele é 3 centímetros. O segmento AB' é de 9 centímetros. Então, de 3 para 9, houve triplicou aqui, né? 3 vezes 3, 9. Houve um aumento de 3 aqui. Então, esse 3 aqui, eu vou chamar ele de fator constante. Então, segmento AB' é igual a K, que é o fator, vezes o segmento AB. Então, qual será a medida do segmento AB'? Vai ser 3 vezes AB, ou seja, o AB' é igual a 3, que é o nosso fator constante, o K, vezes o segmento AB, que media 3. 3 vezes 3, 9. Perdão, pessoal, ficou ruim de vocês enxergarem aí. Ó, voltando aqui então, segmento AB' é igual a K vezes segmento AB. Então, a medida do AB' será igual a 3, que é o fator, nosso K, vezes a medida do segmento AB. Quanto mede o segmento AB? Mede 3. Então, 3 vezes 3, segmento AB', 9 centímetros. E K é o nosso fator constante. Bom, terminamos aí essa parte de ampliação e redução. Então, agora a gente vai falar sobre triângulos semelhantes. Vamos lá. Apostila, volume 1, página 45 a 54. Triângulos semelhantes. Como os triângulos também são polígonos, vale a definição que vimos anteriormente. 2 triângulos são semelhantes quando os ângulos internos correspondentes são congruentes, os lados correspondentes são proporcionais. Então, vamos verificar aqui o que a gente pode pensar. Ó, A, B, C, D, E, F. Então, vamos verificar. O lado AB, ele é proporcional ao lado DE. Olha, presta atenção. 2 marquinhas,
dois tracinhos aqui. Então, o que eu posso dizer? Que o segmento AB é congruente, não, é proporcional, perdão, aqui é proporcional ao segmento DE. Assim como, ó, o que eu vou montar aqui? AC está para DF. Ó, 3 marquinhas aqui, 3 risquinhos aqui. Ou eu posso dizer que EF e BC. Então, como eu estou tomando desse triângulo para esse, então vamos voltar. Ó, AB está para DE. Assim como o lado BC, ou segmento BC, lado BC, está para EF. Assim como o AC está para DF. Correto, pessoal? Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter que o ângulo A é congruente ao ângulo D. Olha aqui a marquinha já para visualizar. O ângulo C, ó, dois tracinhos, é congruente ao ângulo F. E o ângulo B, tenho 3 marquinhas, é congruente ao ângulo E. Certinho? Bom, então continuando aí. Os triângulos são polígonos que possuem o menor número de lados. Portanto, é possível criar estratégias para diminuir o trabalho de verificar as semelhanças entre eles. Então, nós temos aí alguns casos de semelhança que, para facilitar o nosso trabalho com triângulos semelhantes. Vamos lá, então. O primeiro caso de semelhança é o ângulo-ângulo. Então, vamos lá. Sempre que dois triângulos possuírem dois ângulos correspondentes congruentes, eles já serão completamente semelhantes. Perceba que se dois triângulos possuem dois ângulos congruentes, eles também apresentam um terceiro ângulo congruente. Isso é garantido pela soma dos ângulos internos, que sempre será igual a 180 graus. Então, pessoal, vamos lembrar. O SI, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, é sempre 180, sempre corresponde a 180 graus. Então, SI igual a 180 graus. Então, se eu tenho dois ângulos congruentes, óbvio que o terceiro ângulo também será congruente. Bom, vamos lá então. O exemplo seguinte mostra em vermelho dois ângulos congruentes de dois triângulos distintos. O restante das medidas está colocado em cinza, apenas para perceber-se a semelhança entre os triângulos. Então, vamos observar aqui o que nós temos aqui no nosso desenho. Nós temos o primeiro triângulo, triângulo ABC, e o triângulo DEF. Nota, esse ângulo aqui, ele é congruente a esse. Então, ângulo A é congruente ao ângulo D. Eu posso dizer que o ângulo C é congruente ao ângulo F. Olha o que nós falamos, se esses dois aqui são congruentes, o terceiro também será congruente. Então, ângulo B congruente ao ângulo E. Então, ângulo, ângulo, ou seja, eu tenho um ângulo de 53,13 graus. Esse segmento aqui e esse, eles são proporcionais, ó, 5 para 10 dá 5 vezes 2, 10. Houve ampliação. Esse para esse, ó, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Então, os lados homólogos são proporcionais. E os dois ângulos são congruentes. Então, observe que os triângulos, que os lados correspondentes desses dois triângulos são proporcionais. E que os ângulos que sobraram, o que sobrou aqui na cor cinza? Sobrou o ângulo E e o ângulo B. Então, esses ângulos também são congruentes. Então, lembrando aí, primeiro caso de semelhança é o caso ângulo-ângulo. Segundo caso de semelhança, nós vamos ter lado, lado, lado. Sempre que dois triângulos possuírem três lados correspondentes proporcionais, então eles serão semelhantes. Em outras palavras, triângulos que possuem três lados proporcionais sempre apresentam os ângulos correspondentes congruentes.
O exemplo a seguir mostra dois triângulos semelhantes, pois eles possuem as mesmas medidas dos três lados proporcionais. E aí a gente tem esse exemplo aqui. Olha, aqui eu tenho 5 centímetros, lado AC, lado DF 15 centímetros, AB 4, DE 12, BC 3 e EF 9. Olha, nota a marquinha, 5 para 15. Olha, 5 para 15, qual é o fator? Eu multipliquei, né? Ampliação, porque não, qual número que eu multipliquei? Vai ser por 3, 5 vezes 3, 15. 4 para 12, ampliamos, então multiplicamos. 4 vezes 3, 12. E 3 para 9, a mesma coisa. 3 vezes 3, 9. Olha, nota, esses lados, eles são proporcionais. Então, lado, 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 eles são semelhantes quando os lados correspondentes são proporcionais. E os ângulos correspondentes são congruentes. Olha, então, esse ângulo aqui e esse ângulo são congruentes. Ângulo de 90 aqui, ângulo de 90 aqui, congruentes. E esse ângulo C corresponde ao ângulo F, também são congruentes. Terceiro caso de semelhança. No terceiro caso de semelhança, a gente vai ter lado, ângulo, lado, ou que a gente fala LAL. Se dois triângulos distintos possuem dois lados proporcionais e o ângulo entre esses lados é congruente, então esses dois triângulos são semelhantes. Na imagem a seguir, veja um exemplo de triângulos com dois lados proporcionais e o ângulo entre eles congruente. Olha, vamos lá então. Eu tenho esse exemplo aqui, ó. Colocamos no exemplo o restante das medidas. Então, vamos lá. Nós colocamos aqui, ó, AC 5 centímetros, DF 20 centímetros, AB 4 centímetros, DE 16 centímetros, BC 3 centímetros e EF 12 centímetros. Então, vamos lá. Esse ângulo A, ele é congruente ao ângulo D. 36,87 graus, 36,87 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 90, um ângulo reto, aqui um ângulo reto, 90 graus. E esse ângulo também congruente a esse. Olha, prestem atenção então. Nós temos que lado, ângulo, lado, ó, L, A, L. Então, lado, um ângulo, outro lado. Então, eu tenho 5 centímetros. 5 e 20, vamos ver. 5 vezes 4, 20. 5 está para 20. 4 para 16, vai ser 4 vezes 4, 16. Então, esses lados são proporcionais. Então, eu tenho lados proporcionais e o ângulo entre eles, ângulo congruente. Então, lado, ângulo, lado. Esses triângulos são semelhantes pelo caso LAL. Agora é com vocês, atividades da apostila na página 46 e 47, exercícios 49 a 51. Bom trabalho, pessoal!